meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você não me conhece ainda, eu sou a Rê e seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, gente, o assunto de hoje é um pouquinho mais sério, né? Bastante delicado pra mim. Eu não curto muito falar sobre, mas eu resolvi trazer esse vídeo aqui pro YouTube porque eu acabei fazendo uma brincadeira lá no Instagram, umas enquetes, sabe, pra saber se as pessoas me conheciam e tudo mais. E uma das enquetes envolvia este assunto, né? A pergunta era o que quase aconteceu comigo. E aí tinham várias alternativas e uma delas era verdadeira, que era que eu quase fui estuprada. E aí isso gerou um alvoroço no meu Instagram, todo mundo ficou chocado, me chamou pra perguntar o que aconteceu e tudo mais. E aí eu, como eu não queria ficar repetindo a mesma história pra muitas pessoas, eu resolvi gravar um vídeo, porque aí eu só conto uma vez e todo mundo pode assistir e ficar sabendo o que aconteceu. Isso aconteceu quando eu tinha 12 anos, eu estava na 6ª série, se eu não me engano. E eu estudava no período da tarde, numa escola pública, e o local dessa escola era num lugar bem deserto, assim, sabe? Só tinha mato de um lado, mato do outro, e como eu estudava à tarde, o horário que eu saía da escola já estava, assim, escurecendo, e eu voltava para casa sozinha. Nesse dia, como qualquer outro normal, eu saí da escola. E assim que eu já tava descendo as escadas, eu já notei um cara estranho me olhando. E sabe quando você sente uma energia ruim e uma coisa ruim, sabe? Eu senti isso e aí eu já fiquei com medo, mas beleza, eu tinha que ir embora, né? E aí eu fui descer as escadas e segui meu caminho. E aí eu comecei a andar, tudo mais. E infelizmente o caminho que eu fazia para voltar para casa era bem assim, o oposto do caminho que a maioria das pessoas faziam, entendeu? Então assim, a hora que eu estava saindo, geralmente eu ia sozinha, né? Tinham pouquíssimas pessoas. E nesse dia, justo nesse dia, não tinha ninguém. E aí eu comecei a andar e sentindo aquela coisa ruim, eu olhei pra trás, sabe? E vi que o cara tava atrás de mim. Um pouco distante, mas tava. E aí eu comecei a acelerar o passo, né? Porque eu tava com medo. E aí eu vi que ele também tava acelerando os passos. E aí eu comecei a olhar pra trás. E tipo, quando eu olhava pra trás, a cada... vamos supor, a cada 10 metros, não sei exatamente a distância, tinha um poste. Então, toda vez que eu olhava pra trás, ele meio que se escondia assim, sabe? Só que, dava pra ver. E aí eu percebi que realmente tinha algo errado. E aí eu comecei a correr. Nisso que eu comecei a correr, ele também começou a correr. E aí, gente, aí eu caí a minha ficha que realmente tinha algo errado e que ele tinha alguma intenção ruim comigo, né? E beleza, eu comecei a correr. Só que, gente, na hora que a gente tá desesperada, com medo, a gente não pensa muito, né? E ao invés de eu seguir o caminho que eu sempre fazia, que era o caminho, né, que tinha movimento, porque lá na frente sempre tinha um movimento que era o ponto de ônibus. Só que até chegar lá, né, eu passava por esse caminho aí meio deserto. Ao invés de eu seguir o caminho de sempre, eu fiquei nervosa, eu fiquei com muito medo, eu não sei o que passou pela minha cabeça, que eu fiz um outro caminho. Um caminho que, gente, eu nem conhecia, não sabia nem pra onde ia, eu simplesmente fui. Comecei a correr e ele começou a correr também, até que eu me deparei com uma rua sem saída. E aí, gente, nessa hora eu pensei, já era, não tem mais pra onde correr. E aí eu comecei a chorar, né, porque já tava chorando na verdade, mas eu comecei a entrar em desespero. E aí eu olhei pra trás
E já senti, assim, ele bem perto de mim, aí ele falou assim, por trás, né? Agora corre, que eu quero ver. E aí... Ai, gente, pera. Aí eu pedi por favor pra ele me deixar embora. Que eu não tinha... Eu falei que eu não tinha dinheiro, sabe? Eu achei que ele queria me assaltar. Eu não sabia direito o que pensar, mas eu tava com muito medo. E aí ele falou assim, quem disse que eu quero seu dinheiro? Aí eu lembro que eu tava com uma blusinha, que ela era... Sabe essas blusinhas caidinhas, que cai só de um lado do ombro? Eu tava com esse estilo de blusa. E aí ele pegou e terminou de descer o outro lado, sabe? Aí eu puxei assim e pedi pra ele me soltar. Aí ele me empurrou até a parede, né? Porque era sem saída. Ele me empurrou e aí me colocou de frente pra ele. E aí ele começou a beijar meu pescoço. Começou... Ficou... Desculpa, gente, eu tentei. Eu achei que eu não ia chorar. Mas, independente do tempo que eu faça, eu nunca vou esquecer isso. E aí ele começou a beijar meu pescoço. Que nojo de lembrar. E aí ele rasgou minha blusa. E, mano, não aparecia ninguém. Porque, não sei, a rua era sem saída, ninguém entrava ali. E eu pedia pra ele me soltar e ele tampava minha boca. Ai, foi horrível, gente. E aí, ficou um tempo naquele sufoco, pra mim foi uma eternidade. Até que surgiu um carro preto do nada. Surgiu um carro ali. Eu nem vi a hora que o carro chegou. E aí desceu um homem do carro. E aí ele se deparou com aquela situação. E aí ele falou assim, o que tá acontecendo aqui? Aí o nojento que tava me agarrando já olhou assim assustado. Mandou ele vazar porque ele não tinha nada a ver com isso. Aí o cara que desceu do carro, acho que ele percebeu que o babaca não tava armado, sei lá. Ele falou, solta ela. Aí ele falou assim, vaze. E aí ficou os dois discutindo. E o cara assim em mim, sabe? Me pressionando contra a parede. Ele não me soltava. E discutindo com o cara ao mesmo tempo. Aí o moço que desceu do carro se aproximou, olhou bem no olho dele e falou, sai de perto dela. Eu nunca esqueço, gente, a firmeza que ele teve pra fazer o cara se afastar, sabe? E aí, simplesmente o cara olhou pra ele assim e saiu correndo. E eu fiquei assim, sem entender, sabe? Porque, cara, tudo bem que ninguém ali tava armado, pelo menos eu não notei nada disso. Graças a Deus, pelo menos isso. Porque acredito que teria sido bem pior. Mas a segurança daquele cara foi o suficiente pra afastar aquele nojento de perto de mim. E aí eu tava com a blusa toda rasgada, né? O sutiã pra fora. E aí o moço falou assim, você quer meu terno? Porque ele tava de terno, gente. E aí eu falei, não. E aí eu subi a blusa, meio que amarrei assim, sabe, por dentro da alça do sutiã pra conseguir chegar em casa. E aí ele falou assim, olha, eu não vou te oferecer uma carona porque eu sei que agora você tá assustada e com certeza você não vai querer entrar no carro de um estranho. Mas me fala pra onde que você vai, qual caminho que você faz. Aí eu só apontei, gente, eu tava muito sem reação, eu não conseguia perguntar o nome, eu não conseguia falar nada, sabe? Eu tava em choque. Eu só apontei a direção, aí ele falou, você vai pegar o ônibus naquele ponto, lá na frente dava pra ver. Eu falei, vou. Aí ele falou assim, então vai e eu vou ficar te olhando daqui. E aí eu fui, gente, eu saí correndo e eu não consegui, gente, eu tava tão em choque que eu não consegui nem agradecer o cara, assim, não consegui, eu não sei, eu tava muito aérea, não tava nesse mundo. E depois que eu entrei no ônibus, eu sentei, eu comecei a cair a ficha, sabe, que
Gente, eu acredito muito em Deus. E eu acredito muito que ele enviou aquele homem pra me livrar de uma situação horrível, sabe? Eu queria muito, muito mesmo, de verdade, hoje encontrar esse homem, pra dar um abraço nele, sabe? Pra agradecer o que ele fez, porque eu não sei, gente, de verdade, o que teria acontecido se ninguém tivesse aparecido. Na verdade, eu imagino, mas não gosto de pensar. Mas eu sou muito, muito, muito grata a Deus, porque ele me livrou de uma situação horrível. Eu sei que, infelizmente, muitas, muitas mulheres passam por essa situação de assédio, de estupro. E, infelizmente, nem todas conseguem se livrar, né, desse pesadelo. E eu me considero uma pessoa muito sortuda, assim, muito abençoada, não sei, não tem nem palavra, gente, pra dizer o quanto Deus me livrou, assim, o tamanho da proteção dele comigo, sabe? E eu agradeço até hoje. Fiquei morrendo de medo depois de sair nas ruas. Minha mãe me mudou de escola. A vizinha começou a me levar pra escola, gente. Eu já tava com quase 13, 14 anos. E a vizinha começou a me levar pra escola. E porque eu preferia qualquer coisa também do que ir sozinha. Enfim, eu só agradeço muito a Deus por me guardar e por me livrar desse mal. Tenho nojo daquele homem, nunca vou esquecer. E nojo de todas essas pessoas horríveis que fazem isso com outras pessoas. Enfim, gente, é isso. O que eu tenho pra dizer é obrigado a Deus e cuidado pra vocês, né? Cuidado pra todo mundo, mas principalmente pras mulheres que, querendo ou não, são as vítimas mais propensas a passar por esse tipo de situação. Então, sempre andar atenta, olhar pros 5 lados, se possível, sabe? E procurar sempre um caminho que tenha mais movimento. E é isso, gente. Essa foi a história. Bom, peço o like de vocês pra me ajudar. Se inscrevam no canal, gente. Eu juro que não é sempre que tem história triste aqui. Na verdade, essa é a primeira vez que eu falo algo assim mais sério. Então, se inscreva no canal, tá bom? Porque eu sou legal. E me sigam lá no Instagram também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.